Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Pergunte ao Silvio Andrade. Conforme falamos no vídeo anterior, nós vamos dizer quais são os tipos de anodos de sacrifício que nós utilizamos no nosso concreto armado protendido. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem, pessoal, na realidade, quando nós vamos pegar uma liga, um metal, para fazer com que ele seja um anodo de sacrifício, o que nós precisamos é que ele seja mais eletronegativo do que o aço no estado de corrosão. Então, vocês olhando aí no quadro, vocês estão vendo que cada metal tem o seu potencial de corrosão em milivolts, medido naquela semipilha de cobre, sulfato de cobre. Você vê o alumínio, menos 1.690 milivolts, zinco, menos 760 e por aí vai. Então, como falamos, o aço em estado de corrosão, ele está entre menos 350 a menos 500 milivolts. Então, nós temos que ter um metal ou uma liga que ela tem um potencial mais eletronegativo do que menos 500 milivolts, que é o aço em estado de corrosão. Então vocês olhando essa nossa série de metais e os seus relativos potenciais de corrosão, nós vemos que três metais, o alumínio, o zinco e o cromo, têm um potencial mais eletronegativo do que o aço em estado de corrosão. Tá? Agora, qual deles é utilizado como anodo de sacrifício? Normalmente, o zinco, que tem menos 760 milivolts, é utilizado como anodo de sacrifício. Tá? Ou seja, devido à sua condição de ser mais eletronegativo, ele é um metal tradicionalmente utilizado para a proteção catódica do nosso concreto armado. É oferecido em pastilha de zinco puro encapsulada por um material alcalino de alta condutividade, porque como nós já vimos no nosso por dentro da engenharia, a corrosão, nós vemos que nós necessitamos de que nós temos a oxidação e a redução. E para a oxidação e a redução, nós precisamos da ligação metálica e de um meio para que você passe os íons hidroxilas. Então, exatamente a resistividade mais baixa vai facilitar essa troca iônica. Tá? Durante muitos anos, foi a única opção de tratamento de proteção catódica, anodo de sacrifício. Tá? Então, aqui estão as pastilhas que nós vemos, várias dimensões, vários formatos. Por quê? Porque nós precisamos ver qual o tipo de situação que nós vamos tratar e adequar o anodo conforme a necessidade da estrutura. Agora, na década de 90 foi desenvolvido um novo material para anodo de sacrifício, que na realidade não é o zinco puro. O zinco faz parte, ele é uma liga, tá? É uma liga de zinco, alumínio e índio. Então, essa combinação do alumínio com o zinco e o índio faz com que essa liga, na proporção adequada, ela fique em torno de menos 1.100 milivolts de potencial de corrosão. Ou seja, muito mais eletronegativa do que o zinco puro e muito mais eletronegativa do que o aço em estado de corrosão. Então veja, essa liga é muito mais estável do que o zinco, ou seja, ela é consumida mais demoradamente do que o zinco. Ela manda energia, mas ela é consumida mais devagar. Além de ter uma diferença de potencial maior, ela é consumida mais devagar do que o zinco puro. Então, devido a essa estabilidade que ela tem nesse meio alcalino, que é o nosso concreto, ela necessita de uma menor superfície específica de anodo que o zinco puro para proteger uma mesma região durante aquele tempo de vida útil da proteção catódica. Ela vem com pastilhas, telas, fios e varas, que para quê? Para se adequar não só à necessidade de energia que você precisa para aquela proteção catódica, como também para o tipo de estrutura, se ela tem ou não tem recobrimento, como é que é a agressividade do meio ambiente. Tudo isso vai fazer com que você faça a opção por algum determinado dos sistema de anodo, ou pastilha, ou fio, ou tela, ou vara, tá? O índio, ele entra em quantidade muito pequena, porque vocês viram que o índio tem um potencial de corrosão menos eletronegativo do que o aço em estado de corrosão. Mas ele serve para o quê? Para passivar o alumínio e o zinco, para ficar mais passivado, como falamos anteriormente. Tá? Aqui estão os anodos, né? Pastilhas, vara, fio e tela. Como eu falei, para se adequar exatamente
ao tipo de estrutura e o tipo de contaminação que nós temos naquela estrutura. Agora, tem alguns fatores importantes para a proteção catódica. Primeiro, é de suma importância a superfície específica do anodo. Por quê? Porque a superfície específica do anodo, ela vai ser diretamente proporcional também à superfície do aço que nós vamos proteger. Então nós sabemos, vamos supor, como falamos lá na carbonatação do nosso concreto, que quando você tem a carbonatação, você tem uma corrosão generalizada, vai depender da área que está em estado de corrosão. Para quê? Para que você coloque uma superfície específica do anodo, ou seja, o espaçamento. Qual vai ser o espaçamento ou o tipo de anodo que nós vamos colocar para que nós possamos dar uma garantia de vida útil para essa estrutura com relação à corrosão. Agora, lembre-se que nós falamos no início do vídeo, falamos também na corrosão, que a resistividade desse concreto é interessante. Então, a resistividade é inversamente proporcional à corrosão, ou seja, quanto mais baixa a resistividade, mais favorece essa corrosão e mais energia você precisa para proteger essa estrutura, que também vai ser um fator preponderante para ver a quantidade de anodos que nós vamos colocar nessa estrutura. Como também o pH do nosso concreto. Lembramos que nós temos aquela variação do pH que nós falamos na carbonatação, tá? Que cada diferença de pH gera uma diferença de potencial de menos 60 mV. Então, quanto mais baixo o pH do concreto, mais energia precisa para proteger esse concreto. Então, vai influir diretamente na quantidade ou no tipo de anodo que vai ser colocado nessa estrutura, tá? Então, vejam, todos esses fatores, como também se ele está atacado por cloreto, carbonatação, tudo isso vai ser levado em consideração para nós dimensionarmos esse processo de recuperação de estruturas com relação à corrosão. Claro, se você não tem esses dados, você deve seguir um espaçamento fornecido pelo fabricante do anodo, tá? Que ele vai, claro, superestimar esse espaçamento. Quando nós temos os dados do concreto, resistividade, potencial de corrosão do aço, contaminação de cloretos, o pH do concreto, cada vez mais nós temos o quê? Mais subsídios para poder fazer um afastamento mais apropriado e que tenha um melhor custo-benefício, tá? Agora, como funciona este anodo de sacrifício do nosso concreto armado? Aí é assunto do próximo Por Dentro da Engenharia Civil que vem, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, por favor, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Quem ainda não está cadastrado, se cadastre. Cada vez que você vai se cadastrando, você vai favorecendo a ampliação do canal para que nós aumentemos o debate da engenharia civil. Agradeço a todos, muito obrigado. Até o próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Um abraço. Até lá.